Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alexandre Vieselli, coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Automotiva da Universidade de Caxias do Sul, campus sede. E hoje é a última noite do 7º Seminário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, cujo tema é Desafios da Ciência em Meio à Crise. E nessa noite temos a honra, de receber Paulo Ghinato, da Leanway Consulting, que vai nos prestigiar com a palestra O Status do Desenvolvimento Industrial do Japão de Hoje, o que ainda podemos e devemos aprender. Vou inicialmente apresentar o Paulo Ghinato, que é fundador e CEO da Leanway Consulting e também Senior Consultant da Hirayama Consulting, no Japão, ambas empresas de consultoria em gestão de operações especializadas no apoio à implantação do Lean System em diversos países. Paulo Ghinato é PhD em Engenharia de Sistemas de Manufatura pela Kobe University, no Japão, mestre em Engenharia de Produção e Engenheiro Metalúrgico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ghinato também acumula mais de 35 anos de experiência na indústria e serviços como executivo, especialista, professor, mentor, consultor, tendo iniciado sua Lean Journey há 27 anos, 4 dos quais passados no Japão, para onde retorna anualmente, conduzindo as missões técnicas do Japão. Ghinato tem destacada atuação acadêmica também, atuando em diversos programas de pós-graduação em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, muitos estados aí presente. Ghinato tem um livro, e eu vou dizer, eu tenho um exemplar aqui do livro, Sistema Toyota de Produção. Muito obrigado. Que tem algo muito especial, que agrega muitíssimo valor a este livro aqui, que é uma dedicatória aqui para mim, feita já há algum tempo, Ghinato? Feita no, digamos assim, no século passado. Quarto de século, pelo menos. No milênio passado. E que está agora em fase de uma segunda edição especial, que vai ser publicada em breve aí. Mas também publicou diversos artigos sobre gestão de operações, engenharia de produção, gestão da qualidade. E digo mais, Paulo Ghinato foi nosso professor aqui na Universidade de Caxias do Sul, na década de 90, e eu tenho muita honra de ser seu amigo, e acompanhar o sucesso dele em todo o Brasil e também no exterior. Então, Paulo Ghinato, é uma honra, muito obrigado por estar aqui com a gente, para dividir um pouco do seu conhecimento aí. Então, Paulo Ghinato, a palavra é sua, muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vieselli-san, o volume da minha voz está ok? A imagem também está ok? Está muito bem. Excelente, muito obrigado. Bom, então, eu gostaria de começar dizendo que a recíproca, na verdade, é mais do que verdadeira, A satisfação é toda minha, é uma honra poder voltar a casa, e de fato você tem razão, Vieselli-san. Nós nos conhecemos há muitos anos, eu acho que umas 3 décadas, eu creio, e eu tive a satisfação, a honra de ter trabalhado com o Vieselli-san em 2 organizações. Na época, na Eberly, no grupo Eberly, e depois nós nos encontramos, o Vieselli-san que me contratou, foi meu chefe, no departamento de engenharia mecânica, de fato, onde eu comecei a dar meus primeiros passos na academia como docente. O Vieselli-san me deu essa oportunidade, e dessa cachaça tomei 30 anos atrás e não me desliguei mais. É um vício. Eu sou, como o Vieselli-san comentou,
de fato, consultor, mas a minha paixão é a atuação acadêmica, né? Lecionar, estudar, escrever, orientar, tudo que envolve, né, esse mundo acadêmico me dá muita satisfação, e por isso, um pouquinho, né, dessa minha satisfação adicional, né, por estar aqui com vocês, né? Eu queria, sobremaneira, claro, né, agradecer a generosa lembrança e convite do VSL Sun, claro, agradecer com destaque os organizadores, né, do 7º Seminário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, agradecer o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e a Universidade de Caxias do Sul, organização pela qual eu tenho um grande apreço. Então, é uma satisfação. O que eu posso lhes assegurar é que agora, nessa hora e meia que talvez nós tenhamos juntos, para depois a gente, né, fazer uma rodada de perguntas e respostas, enfim, ou de bate-papo, eu vou me esmerar para que o que eu separei e trago para vocês, de fato, esteja dentro do interesse, né, de todos os participantes e que se enquadre dentro da proposta, né, desse 7º Seminário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social. Bom, então eu vou começar já compartilhando a tela, Gesselissa, e aí eu vou te pedir a gentileza de confirmar comigo se a tela, agora a minha projeção, o PowerPoint, se ele está aparecendo, aí com clareza, a tela inteira para todos. Vamos ver. Aqui, agora. Ok, está ótimo. Fantástico, excelente. Uma pergunta aqui para mim, né, nessa plataforma, nesse ambiente, o que agora eu tenho à minha frente no display aqui na minha tela no monitor do meu computador é apenas a apresentação em PowerPoint. E como é que está aparecendo para vocês? Vocês têm o PowerPoint projetado, mas também tem a minha imagem? É isso, né, VSL? Sim, a imagem está do lado, hein? Perfeito, excelente. Okay. Então, tá bom. Então, ótimo. Bom, dando seguimento, então, eu atendendo, então, a uma recomendação do VSL Sun, né, no sentido de enquadrar o que eu trago para vocês, a proposta desse evento, nós apelidamos, então, esse bate-papo de o status do desenvolvimento industrial no Japão de hoje, e aí com a reflexão, o que a gente ainda pode, provocativamente, mais do que pode, o que nós devemos aprender, né, com o que a gente tem percebido lá. E aí, claro, naturalmente, que o que eu proponho a vocês é trazer para vocês, dividir um pouquinho das minhas experiências. Eu vivi durante 4 anos no Japão, fui para lá em 1994. Logo depois de me desvincular da Universidade de Caxias do Sul, na verdade, eu me mantive vinculado durante algum período, mas eu deixei de dar aula na Universidade de Caxias do Sul, concluí o mestrado aí, e aí fui para o Japão, em 94. Vivi 4 anos lá, por conta do doutorado, e todo ano eu retorno ao Japão, com o intuito de me reciclar, de tomar conta do meu network, que eu tenho muito cuidado e apreço, né, em preservar, em conservar, e sempre está crescendo, entendendo o que é que, de novo, há na fronteira, né, da tecnologia, na fronteira da gestão de operações que o Japão nos oferece. Eu, mais recentemente, os últimos 8 anos, eu tenho ido ao Japão, não mais só, mas liderando o que nós chamamos de missão técnica ao Japão. Então, são missões que, obviamente, de aprendizado, visitamos empresas, fazemos treinamentos, interagimos com especialistas, consultores, executivos, e quando eu digo assim, interagimos, eu quero dizer que levo comigo um pequeno grupo de 10, 15 pessoas, que são basicamente os meus clientes ou integrantes do meu network. Então, gente, é muito por esse canal que eu trago para vocês o que separei. Então, são essas experiências das recorrentes idas, né, ao Japão nesses últimos quase 3 décadas. Bom, vamos em frente, então.
é importante comentar, e aí fica claro, né, de onde é que isso tem origem, né, o que eu trago para vocês. Aqui dá para perceber, eu acho que, VSL, você me ajuda, quando eu danço aqui com o meu pointer, ele aparece aí na tela, né? Sim, a flecha então, aparece aqui. Uhum. Excelente. Então, assim eu posso chamar a atenção, né, de todos vocês para os pontos que me interessa destacar. Então, aqui o que a gente tem é uma lista de parte das empresas, organizações, instituições que eu tenho tido a chance, né, de visitar, de conhecer. Então, a gente está vendo aqui, algumas delas, com certeza, pelo nome vocês vão reconhecer, seguramente, são grandes corporações japonesas, multinacionais, e o destaque é para a amplitude de setores, né? Desde gráfica, passando por autopeças, centros de ensino e pesquisa, equipamentos pesados, eletroeletrônicos, vestuário, siderurgia, enfim, logística, e aí vai. Então, a amplitude é muito grande. E é interessante que seja assim, porque isso nos dá uma noção clara, né, do que é que se consolida, o que eu trago para vocês, consolidado como um modelo de gestão de operações aplicável a organizações, a instituições, nos mais diversos setores de atuação. Bom, outra fonte interessante, muito valiosa para mim, é o nosso parceiro, a Hiraema Consulting, uma empresa de consultoria japonesa, que é uma das maiores, se não a maior empresa de consultoria, seguramente a mais tradicional. É um grupo, na verdade, um dos braços de negócio é consultoria. E nós somos associados deles, eles é que nos viabilizam a missão técnica ao Japão, e mais recentemente, nos últimos anos, nós temos atuado em parceria em projetos conjuntos. Por exemplo, nós temos a honra de atender os clientes da Hiraema Consulting, clientes, essencialmente empresas japonesas que têm operações no mundo inteiro. As operações desses clientes, dessas empresas japonesas aqui nas Américas, quem entende somos nós. Então, nós somos a Linway Consulting é o que a gente chama de o parceiro internacional, né? O Overseas Partner. E eu, inclusive, obviamente, dá para perceber aqui, eu apareço no hall de consultores sêniores, né, desse time. Eu apareço aqui a versão em inglês e aqui a versão em japonês. Mas, enfim. Então, para nós é uma honra, naturalmente, né, merecer a chancela, né, de uma empresa japonesa que é especializada em gestão de operações. Muitos deles são oriundos da própria Toyota e das grandes corporações japonesas. Bom, eu queria comentar o seguinte, é óbvio que eu vou começar falando, eu vou trazer assim, eu vou dar um spoiler aqui agora. Eu vou falar do modelo de gestão de operações que tem origem na Toyota e que, de forma geral, inspira muitas outras organizações, no Japão e fora do Japão, claro. Então, vou falar desse modelo de gestão de operações. Vou tentar caracterizar rapidamente esse modelo. E depois vou falar um pouquinho também, gente, de algumas ilustrações da aplicação desse modelo. Eu acho que eu trago 3 daquelas, acho que quase centena de empresas que eu tenho a chance de conhecer, visitar recorrentemente. Eu peguei 3 apenas, só para ilustrar algumas questões que são tônica em todas elas, que retratam bem, né, o jeitão desse modelo de gestão de operações. Então, eu vou falar do modelo de gestão de operações, o sistema Lean, que teve origem na Toyota, e depois vou falar, gente, esse é o spoiler, eu vou falar sobre o que está na fronteira, né, da gestão e da tecnologia aplicada à gestão, que é a indústria 4.0 no Japão. Falar um pouquinho disso, falar no que está além da indústria 4.0. No Japão, é um movimento que foi lançado, eu vou comentar logo à frente, além da fronteira da indústria 4.0, e eu espero poder fechar, então, esse nosso bate-papo apresentando o que vem, o que está posto já e está em construção, além da indústria, da revolução na indústria 4.0. Bom, gente, então, como eu disse, como eu vou abordar e tentar caracterizar o sistema Lean, né, o TPS, Sistema Toyota de Produção, em sua essência, eu gosto muito de trazer à tona, trazer a discussão central naquilo que, de fato, a Toyota considera como essencial do seu modelo. E está posto aqui, de forma... esse é um dos motos da Toyota. A Toyota tem
alguns motos bem poderosos, né, que, vamos dizer assim, que expressam a forma como a empresa, a organização se enxerga enquanto negócio. Esse é um deles. Aqui está claro em japonês, mas aqui a gente consegue ler, né, o que está expresso aqui em japonês Monozukuri wa hitozukuri desu. Monozukuri wa hitozukuri desu. Se fôssemos traduzir literalmente, seria assim: produzir coisas, desenvolver pessoas. A tradução apropriada está aqui na última linha, desenvolver pessoas que produzam com maestria qualquer coisa. Então, a Toyota, na verdade, nos diversos negócios em que ela está presente, aliás, a gente, claro, associa a Toyota à fabricação, à montagem de veículos de passeio, mas isso é um dos negócios da Toyota. A Toyota é presente em diversos outros negócios e é líder nesses negócios sempre. Por quê? Por que ela alcança e detém essa posição de liderança na manufatura? Porque a questão central é desenvolver gente capaz de atuar com maestria em qualquer que seja o segmento, seja fabricando veículos de passeio, teares, máquinas operatrizes, residências, construções civis, enfim, o que quer que seja. Então, a centralidade de desenvolver pessoas, isso é muito importante, vai muito além e está por trás do que a gente enxerga, né, como elementos físicos, né, do modelo de gestão de operações, né, o Kanban, o Heijunka, o trabalho padronizado, tipicamente, né, características, né, de um modelo de gestão de operações. O que está por trás é, de fato, assim, o grande pulo do gato, né? Desculpem a linguagem simples. Bom, aqui uma representação genérica, né, bem simplificada, claro, né, desse modelo. Eu até limpei ele no sentido de não detalhar os construtos, né, de cada um dos pilares do alicerce, mas dando a ênfase para aquilo que eu gosto de chamar, né, como aspecto central, as pessoas como fator-chave. Então, a filosofia da empresa é o que a Toyota chama de hitozukuri. Hitozukuri como apareceu naquele slide anterior, é desenvolver gente, desenvolver pessoas, e desenvolver pessoas normais, que sejam capazes de, por serem desenvolvidas com tanto cuidado, são capazes de produzir resultados extraordinários. Isso é o que posiciona a Toyota na fronteira, na liderança em todos os segmentos, em todos os mercados em que atua. Ok? Então, essa é uma caracterização bem geral do sistema Toyota de produção, sem entrar, né, em nenhuma especificidade mais conceitual. Eu queria comentar o seguinte a respeito, né, do que está acontecendo no Japão. Então, no Japão, nós estamos... os japoneses, na verdade, as organizações japonesas, a sociedade, a economia japonesa está enfrentando uma conjunção de fatores bem especiais e particulares, que estão determinando um movimento que eu vou comentar a respeito, um movimento de retorno de muitas organizações que saíram, né, que foram fincar bandeira em outros países, enfim, em busca de competitividade, e essas organizações estão voltando. Então, aquilo que sempre foi um trunfo nas organizações japonesas, que é o Made in Japan, né? O Made in Japan é essencialmente o Monozukuri. Monozukuri é a estratégia de manufatura japonesa, é a maestria na produção de qualquer item, qualquer que seja, por conta de desenvolver gente capaz, né, de, com maestria, executar, manufaturar, produzir o que quer que seja. Então, a conjunção de alguns fatores são esses que eu destaco aqui nesses bullets. Primeira questão o que determinou a saída de muita empresa japonesa para fora, né, ou seja, estabelecer plantas, operações, fábricas fora do Japão, sobretudo na Ásia Oriental, China, Coreia, os tigres asiáticos, chamados assim. Então, sobretudo, China foi o alto nível de competitividade por força de alguns fatores competitivos importantes. Por exemplo, na China, a gente tinha uma vantagem muito grande do baixo custo da mão de obra, o que determinava o baixo custo de fabricação, transformação. Então, só que isso vem diminuindo paulatinamente, eu diria assim, nem tão vagarosamente assim, aceleradamente. Então, essa vantagem
do custo do custo da mão de obra, né, com reflexo em preço muito competitivo, está se perdendo. Uma outra questão importante que realmente dificulta estar com operação na China, em alguns outros países, mas sobretudo na China, que o nível de produtividade da mão de obra lá é muito baixo. Vem crescendo, vem aumentando, claro, mas ainda assim é muito distante da produtividade típica, né, das organizações instaladas em solo japonês. Então, isso está exercendo uma pressão para um retorno de muitas organizações, muitas empresas que se instalaram, né, em solo chinês. Outra questão interessante, que é bem interessante, é essa colocação, depois nós vamos ver mais à frente, vou explorar isso melhor, mas o Japão está enfrentando, aliás, desde há muito, vem enfrentando uma escassez crônica de mão de obra, por dois motivos. Primeiro, porque existe uma prevenção contra o que eles chamam de trabalho 3K, né? O Kiken, Kitsui, Kitanai. Kiken, Kitsui, Kitanai é o perigoso, Kiken é perigoso, Kitsui é pesado e Kitanai, sujo. Então, ninguém quer o trabalho 3K, é perigoso, pesado e sujo. E associado com o fato de que a população japonesa está envelhecendo. Está envelhecendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu vou comentar com mais riqueza mais à frente, mas hoje, gente, perto de 1/3 da população japonesa, perto de 1/3, são 121 milhões, perto de 1/3, tem mais de 65 anos. Ou seja, está fora do mercado de trabalho, essencialmente. Então, tem essa consideração super relevante, um envelhecimento crescente e inexorável, isso é progressivo, acelerado, então, um envelhecimento e um encolhimento combinado. Ou seja, a taxa de natalidade, que para qualquer população, acredita-se que para se manter em equilíbrio, pelo menos 2,1 crianças, 2,1 nascidos por mulher ou por casal, no Japão está 1,4, então, inexoravelmente, uma redução paulatina, né, da população. Então, essa é uma condição de contorno extremamente importante que vocês vão entender que impõe uma pressão interessante com relação à tecnologia. Nós vamos chegar ali. Mas deixa eu também não quero ampliar muito esse spoiler. Os trabalhadores temporários é outra questão interessante. 70% da mão de obra no Japão são trabalhadores temporários. Assim, o emprego por toda a vida, né, estável, é 1/3 apenas, nem 1/3 da força de trabalho. E esses temporários tendem a receber, né, uma remuneração mais baixa. E outra pressão importante que a economia japonesa, as indústrias, as organizações estão sofrendo é uma valorização recente do ien. Então, a valorização do ien também impõe uma pressão especial aí, né, nessa questão da economia. Bom, eu comentava, né? Mas tudo isso está conduzindo a um movimento de resgate do monozukuri, né? O Made in Japan, em solo japonês, resgatar nessa maestria em fazer, focando em alguns produtos, né, ou bens específicos, né, de altíssimo valor agregado. Isso é uma questão importante. E uma outra questão interessante, que, né, nesse resgate, retorno, agora não mais, para conseguir fazer frente às outras condições de contorno, tecnologia de muita intensidade, aplicada com muita intensidade, para substituir mão de obra que está em escassez e em envelhecimento, ok? Então, esse é um pano de fundo, e aí eu quero comentar um pouquinho, né, do que é destaque nesse modelo de gestão de operações, que na origem é o sistema da Toyota de produção, mais amplamente, né, é o sistema Lean, e serve de inspiração para diversas organizações. Então, esse modelo tem, essencialmente, a gente pode chamar de modelo de gestão de operações, essencialmente, 2 elementos. Todo um esforço para fazer gestão de processos em busca de estabilidade, alto nível de rendimento, e aí faz
faz uso combinado, aplicação combinada, uma série de construtos, né, típicos da gestão de operações, gestão de operação industrial, sobretudo, que vocês veem aqui listados. Não são todos, mas alguns representantes, vamos dizer assim, clássicos, né? Com certeza, obviamente, vocês vão reconhecê-los aqui, né? 5S, que no Japão chama 4S originalmente. Mieruka, gestão à vista, trabalho padronizado, solução de problema, né? Método de identificação, análise de solução de problema, o Gemba Walk, a auditoria escalonada, cadeia de ajuda, enfim, assim vai, né? São alguns elementos operacionais que servem para proteger processo, no sentido de promover estabilidade desses processos com máximo nível de rendimento, né? Máxima eficiência. Isso é muito importante, e é claro que isso é um traço importante da gestão de operações Lean, mas não é uma prerrogativa, não é uma exclusividade do modelo de gestão de operações Lean. Existem uma série de outros modelos que fazem bom uso, né, desses mecanismos combinados. O grande diferencial é subordinar isso a algo que é mandante, é mais importante, que é fazer a gestão dos fluxos, a partir dos 3 R's. Imprimir, né, tomar as rédeas na gestão do fluxo, do ente que flui. Nós estamos falando de produção de produto, material, essencialmente. Se a gente está falando de produção de serviço, né, prestação de serviço, é a informação, ou até mesmo o cliente, paciente, como no caso de serviço de saúde, né? Então, é fazer a gestão do ente que flui, qualquer que seja a natureza dele. Material, informação, cliente, paciente. E como é que se faz isso? A partir da combinação dos 3 R's. Ritmo, e a gente, nesse contexto, chama isso, né, de tag time, a batida, né, ditada pelo o ritmo da demanda, rotas inequívocas e rotinas de movimentação. Rotas inequívocas no sentido de definir com precisão, inequívoca por isso, né, não há dúvida para qualquer que seja o interlocutor, né, ou o agente, não há dúvida por onde deve transitar material, informação, cliente, paciente, não interessa. Qualquer que seja a natureza do ente que flui, está inequívoco e perfeitamente definido, padronizado e respeitado por onde deve transitar. E as rotinas de movimentação, ou seja, um agente responsável pela gestão deste ente que flui, fazendo-o passar ao ritmo determinado, nas rotas definidas, nas rotas inequívocas, ok? Então, são os 3 R's. Este é o grande fator diferenciador quando se fala de gestão de operações Lean. Então, é fazer, sim, gestão dos processos, mas subordinar isso. Isso não é o mais importante, porque senão a gente cai na armadilha de ótimo local. Gestão de processo é ótimo local. É importante, sim, mas depois de ter determinado qual é o ótimo global. E o ótimo global é a visão sistêmica que a gestão de fluxo oferece. Ok? Sem muita delonga, claro, aqui eu estou passando muito overview, existem outras oportunidades, módulos de treinamento, algumas lives que eu faço focada nisso, em que eu detalho, ilustro e mostro como é que se aplica os 3 R's, tem um passo a passo para fazê-lo, né? Mas não é o caso aqui, estou querendo caracterizar. E aí eu disse a vocês que eu também ia buscar ilustrar esses elementos, né, os construtos que dão forma ao que a gente está chamando de gestão de operações Lean. Eu queria ilustrar com apenas três empresas que nem são empresas de grande porte, não são Toyota, Sony, Matsushita, Denso, enfim, são empresas de médio, pequeno porte, médio porte. Por exemplo, essa aqui, Shimizu Sei Sakujo, tem 130 funcionários, uma empresa nos padrões japoneses de porte médio. Receita bruta anual de 45 milhões, mas eu queria mostrar para vocês alguns destaques, né? Vejam que um rigor absoluto na aplicação dos elementos mais triviais da gestão, né, de operações. Esses focados aqui na gestão de processo, proteção dos processos. 5S, padrão, trabalho padronizado, cadeia de ajuda, Mieruka e gestão à vista, né? A limpeza impecável da fábrica, né, para poder destacar qualquer aspecto fora da normalidade, padrões super simples, fáceis e rápidos de consultar, a gestão à vista aqui, concorrentes como divisórias do estoque, como se fossem prateleiras, aqui, ó, ele está mostrando, ó. Vocês estão vendo aqui, são as diversas
pilhas de caixas com diferentes componentes. Não dá para ver por trás dele aqui, mas elas são pilhas, e cada obviamente, cada pilha correspondendo a um tipo, né, de modelo ou peça componente. E eles, flexivelmente, não tem divisórias físicas mais, vamos dizer assim, inflexíveis, é muito flexível, é uma corrente que ele posiciona, né, para lá e para cá em função da necessidade de redimensionar esses estoques. Então, é isso que ele está mostrando para a gente aqui. Essas sacadas simples, baratas, super flexíveis, né? O Andon de status, né, são cartõezinhos manuais, com motivo da parada, multifuncional e simples, aqui está um exemplo. Então, ele está mostrando em cada uma das... Vocês estão vendo lá ao fundo, talvez a figura, a foto não ajude muito, mas assim, ele está alinhado, nós estamos alinhados aqui à frente a posição onde o operador opera a máquina está aqui atrás. Ó. E aqui é a frente da máquina. Esta está parada para manutenção. Esta está operando, aquela está em setup. Então, de longe, parando numa determinada posição, você consegue ter noção do status da operação né, do parque fabril, do parque industrial. É um negócio inteiro e muito simples, né? Essas simplicidades são, assim, uma marca característica, né, desse modelo de gestão de operações. Super simples, baixo custo. Outro exemplo, uma pasta sanfonada cortada para que o produto caia exatamente dentro da caixa. São aspectos... E essa pasta sanfonada é uma pasta guarda-arquivo, né, que foi... vamos dizer assim, sucateada, iria para o lixo. Eles não, peraí, vamos dar um uso para isso. Então, acaba sendo calha para transferência de peça dentro da fábrica, né? Do escritório para a fábrica, achando outra aplicação, né, para a vida útil que já havia terminado da pasta arquivo. Enfim, são essas sacadas que são extraordinárias. Ele ainda aqui está mostrando um pouquinho mais, né? Interessante notar assim, o papel dos líderes, né? Mania de cobrar sugestões e ideias. Isso eles chamam de dar-se-que-se. Dar-se-que-se é a mania. Dar-se é pedir, pedir, pedir. Então, o dar-se-que-se é pedir ideia, sugestão. Então, o líder tem que estar sempre fomentando, tem que ter esse que-se, né? Essa mania de cobrar sugestões. O presidente pratica o Genchi-Genbutsu. Genchi-Genbutsu vá lá ver por você mesmo, vá lá no Gemba, ver a coisa real acontecendo. O presidente, como principal promotor, garantindo que o Kaizen esteja na cultura, né? O pessoal respire isso no dia a dia. Ele é o principal incentivador do programa de ideias, ele atua, né, no processo de análise, aprovação, implementação e acompanhamento das melhorias. A Toyota é cliente dessa empresa. É um cliente que, segundo eles, ensina, mas cobra, e cobra muito, né? A resposta, sobretudo no número 1 da alta administração, para que esteja no Gemba. A implementação do Lean não é importante só para a Toyota. A Toyota realmente fomenta, mas ela entende que é importante para a longevidade, saúde e longevidade do fornecedor. Não é importante se esse fornecedor, e é o caso aqui da Shimizu Seisaku Joe, atende concorrentes da Toyota, mas é bom porque isso garante sobrevivência. Eu não comentei, mas esse cidadão que está aqui mostrando para a gente, ele está aqui, ele nos ciceronou nessa visita, ele é o presidente. Esse é o presidente. Ele é o presidente e dono do negócio, o maior acionista. Aqui um outro exemplo é a Suzuki Kiko, também 5S na essência, na fábrica, em áreas de apoio, que a gente está vendo, né? O arranjo, o cuidadoso dos materiais, são fios em carretéis, a identificação clara e inequívoca de peça miscelânea, né? Porca, parafuso, arruelas. E olha só a sacada bacana, né? Como é que faz a reposição, o Kanban, a puxada, o pull, né? Com o sistema Kanban. Olha a sacada, gente. Olha aqui, ó. Olha que bacana. Aqui está escrito aqui, Yohoju. Yohoju quer dizer assim, necessário reabastecer. Olha a sacada. Quando alguém puxar essa gaveta e for capaz de descobrir, nesse tranco, descobrir esse cartãozinho que está no fundo da gavetinha, conseguir ler, está na hora de repor. Olha que sacada simples. Então, não tem necessidade de marcar e dimensionar e contar, não. Mais ou menos para miscelânea, tá bom, satisfaz.
São sacadas assim desse tipo. Eu não vou explorar outras questões aqui, mas eu quis trazer, né, e destacar aqui para vocês o rigor na aplicação dos mecanismos operacionais, gestão de operações, mas a simplicidade e engenhosidade, né, na aplicação. Eu acho fantástico, né? Outro exemplo é a AVEX, também é integrante do supply chain da automotiva e de outras cadeias de valor. ênfase na gestão das pessoas, atenção ao papel do líder como professor, preocupado em ensinar. Isso é uma tônica deles, né? Aliás, eu falei que Hitozukuri, né, desenvolver gente é central. Pô, o papel do líder como instrutor, professor, é nevrálgico, é o que determina se isso é capaz de sustentar e sair do discurso, né? Hitozukuri, quero desenvolver. Para desenvolver, você tem que desenvolver, a gente tem que desenvolver antes a competência de formar a gente, de ensinar, né? E isso eles fazem com maestria. O treinamento operacional é realizado pelo líder de forma muito rápida, 10 minutinhos, de forma visual e clara. Aqui está um exemplo, né? Também simples, né? Da instrução em 10 minutos. Esse é o conteúdo. Aqui ele está dando instrução, né, de como vestir os equipamentos, né, de trabalho e segurança. Enfim, e outra traço interessante aqui dentro dessa questão da simplicidade, foco em redução de custo, ó, 30% das máquinas desse parque são compradas usadas. Eles desmontam e recuperam, põem em operação. Ou seja, o impacto que isso tem em custo é brutal, porque essas máquinas, um terço do parque comprado usado, sai metade do preço de uma máquina comprada nova. E ela eles colocam em plena condição de operação. Um detalhe, não é o time de manutenção, da engenharia de manutenção que faz, são os operadores. Aliás, eles têm lá três mantenedores, né, eletricistas e mecânicos especialistas, para toda a fábrica, um parque de mais de 200 máquinas. São os operadores que são os grandes especialistas, né, na tecnologia por trás das máquinas, em toda a funcionalidade das máquinas. Então, eles são capazes de desmontar e remontar a máquina. Então, é nesse nível que a coisa chega, gente. É um negócio extraordinário, né? Isso coloca a AVEX num patamar de competitividade inigualável. Ela entra no mercado chinês, para vocês terem uma ideia. Tal é o nível de competitividade que ela explora, e competitividade em preço. Mas essa é um dos aspectos. Muito rigor na produtividade da mão de obra, mas olha que interessante, né? Como o ativo, né? A máquina tem um peso grande, né, no custo de fabricação, ela achou uma forma de atenuar isso. Super interessante. Bom, com isso, como eu disse a vocês, essa primeira porção eu abrevio aqui, dando uma noção, né, do que é a gestão de operações, a gestão dos processos coordenados de gestão de fluxo, uma ilustração, né, de algumas aplicações, em empresas que nem são as grandes empresas, que são tipicamente as nossas referências. Para mim, para quem me acompanha nas missões técnicas, essas são referências, sim, também, porque por conta da maestria, né, e o rigor na aplicação dessas, né, da gestão de operações, mesmo sendo uma empresa de porte pequeno ou médio, no caso aqui. Então, eu queria comentar um pouquinho, começar a preparar o terreno para falar um pouquinho dessa questão da tecnologia, né? Da indústria 4.0, enfim. E aí, claro, tem que reconhecer, gente, por falar de tecnologia dentro desse contexto, lá no Japão, o Japão é um dos países líderes em produção e aplicação de robôs. E hoje, assim, a gente associa a imagem, né, do robô em ambiente industrial, claro, ainda é o grande campo de aplicação da robótica, mas mais e mais, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, em tarefas domésticas, em cuidados pessoais, sobretudo de enfermos e idosos, em saúde e medicina, uma aplicação extremamente arrojada, né, de apoio a intervenções super delicadas, cirúrgicas super delicadas, diagnóstico altamente tecnológico, gestão e engenharia de tráfego, recepção em serviços de hotel, hospitais, aeroportos, como companhia, né, de idosos, e para diversão de idosos, de adultos, de crianças, enfim, nos mais diversos formas de aplicação. Uma questão interessante, né? O Japão, durante décadas, ele é o maior fabricante de robôs no mundo, o Japão. As empresas japonesas são os maiores fabricantes,
a soma, né, de robôs produzidos num ano é ainda a maior. Basta dizer que das 10 maiores marcas, 10 maiores empresas fabricantes de robô, 6 são japonesas. Então, é o maior fabricante de robôs. Ela, durante décadas, foi também onde mais robôs instalados em operação estavam presentes. A China passou a ocupar a primeira posição recentemente, há uns 5 anos. Até então, por décadas, o Japão foi o país em que detinha o maior volume de robôs. Ainda é relevante, está em segundo lugar. 1 em cada 5 robôs no mundo, 1 em cada 5 no mundo, estão instalados em empresas japonesas, em solo japonês. Né? E aí, olha que interessante a concentração, né, dos robôs no meio industrial. Poxa, tem quase 90% em 5 países, né? China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha. Então, dá uma noção clara para vocês, né, que muito embora muito inferior em termos de porte, volume, né, de massa de trabalho, o Japão tem uma relevância, ainda é expressivo, muito expressivo, né, em termos de aplicação do robô. Como fabricante nem se fala. Eu queria comentar um pouquinho com vocês, e aqui é uma ilustração bem geral, aqui apareço eu no metrô, aqui eu estou no trem, eu estou no trem a caminho dessa feira, a Feira Mundial de Tecnologia, né, aplicada à manufatura. Eu participei essa feira eu vou regularmente todo ano, são 3 ou 4 edições ao ano, dependendo do ano, 3 ou 4 por ano, ou seja, ela é trimestral, quadrimestral. E essa aqui são fotos que eu tirei, selfies que eu tirei, a caminho, eu estava lá em fevereiro, a caminho da feira de Chiba, perto de Tóquio. Então, é uma feira de 2 dias, e eu participei, não, são 3 dias, desculpem, e eu participei 2 dias dessa feira, na ocasião de ter estado lá em fevereiro. Porque, como eu disse a vocês, eu organizo as missões técnicas. Tipicamente, a missão técnica são 9 dias intensos demais lá no Japão, visitando empresas, fazendo treinamento, enfim. Mas eu normalmente vou uma semana antes para preparar o terreno, para cumprir com outros compromissos. Esse era um deles, era um compromisso que eu tinha comigo mesmo, né, de visitar essa feira. Uma semana eu estou lá só e tratando de outras questões, enfim, o relacionamento com a Hirayama, e aí, 9 dias, então, eu recebo a turma, né, que se encontra lá comigo, e depois fico mais uma semana aí para outros contatos na academia, isso é muito frequente. Então, aqui eu lá estava, e a minha permanência que duraria em fevereiro, eu fui para lá já sabendo, por isso que eu estou de máscara, né? Eu já sabia, isso aqui foi no final de fevereiro, eu já sabia, o coronavírus estava aí rolando, né? O que não existia ainda não havia sido decretada a pandemia. Então, eu fui apostando que não ia evoluir da forma como evoluiu. Eu perdi a aposta, tive que abortar a missão, e fiquei, dos 21 dias que eu ficaria, eu fiquei 4 dias. E aí, obviamente que eu avisei todo mundo, não venham, eu estou aguardando até agora, gente, para voltar. Então, a missão técnica é um grupo de 15 que estão aguardando o meu sinal. Nós estamos mirando, era março, né, que nós iríamos realizar essa última missão, a gente está mirando em março de 2021. Vamos ver, né? Mas a gente está apostando, eu estou em contato direto com os meus colegas da Hirayama Consulting, ontem mesmo estava com eles. Claro que eu tenho que me dobrar aqui ao fuso, né? 12 horas, eles estão 12 horas na nossa frente, então de madrugada eu estou regularmente em live e ligações com o pessoal da Hirayama, e a gente está mirando de poder editar em março, se tudo correr muito bem, até junho, é o que a gente acredita que seja razoável, né? Enfim, então eu estive lá, e por que eu estou dando esse destaque aqui, gente? Porque eu vou recorrentemente para o Japão com um viés assim, de olhar para a gestão de operações, olhar para quem está fazendo bem na gestão de operações, com essa inspiração, né? O modelo Lean System, né? O modelo da Toyota, enfim. Só que, mais recentemente, tem ganhado corpo, claro, a indústria 4.0, né? E aí eu tenho olhado com especial atenção e tenho estudado isso, com muito mais atenção e profundidade. Foi por isso que eu fui a essa feira, e eu queria trazer um pouquinho disso para vocês. Então, eu estou aqui, são 8 pavilhões, gente. 8 pavilhões de cada um deles. Olha aqui, esse aqui está parte de um dos pavilhões. Eu cheguei cedo, então no andar superior, mostrando um pouquinho da extensão. Isso aqui provavelmente é metade do pavilhão. É um pavilhão enorme, são 8
é impossível alguém visitar a totalidade, tem que fazer algumas escolhas, né? Porque são 8 feiras simultâneas. Então, você vê de tudo, mas você vê de tudo mesmo, né? E aqui uma ilustração bem genérica, né, das tecnologias, né? Ou seja, você vê a tecnologia da informação pesada no sentido de integrar sistemas, integrar negócios, integrar cadeias de valor. Você vê a tecnologia da informação aplicada na engenharia, prototipagem de produtos. Você vê a tecnologia, e aqui eles são muito bons nisso, 3D. Essa é uma impressora Stratasys J55, é extraordinária a tecnologia de impressão 3D. Depois, quem quiser, eu comentava, depois eu remeto a vocês, o VSL, você me ajuda, um convite para vocês darem um pulo no nosso site, no site da Leanway, que é www.leanway.com.br, é leanway, né, .com.br. Lá eu tenho registrado todas as lives e webinars que eu tenho feito nos últimos 7 meses, são umas 30, e então estão lá a gravação, está lá o roteiro que eu uso, estão lá os vídeos. Esse vídeo, me lembrei de comentar, porque esse vídeo está lá dessa tecnologia. Enfim, tem várias tecnologias, não vou me estender muito aqui, são outras ilustrações de outras aplicações tecnológicas, né, de armazenagem, movimentação de materiais, de manipulação de materiais, os cobots, a tecnologia que aqui ainda não é aplicável no Brasil por conta de uma série de restrições legais, né, de segurança, inclusive, mas os cobots lá são collaborative robots. Eles atuam para e passo, ombro a ombro com o operador, né, no ambiente industrial, apoiando, por isso cobots, né, o robô colaborativo, né, apoiando a execução, a atuação, a interação do ser humano, né, junto à máquina, né? E outras aplicações de metrologia fina, manipulação de carga com exoesqueleto, reconhecimento de imagem, reconhecimento térmico, enfim, uma série de... Mas, assim, uma profusão monstruosa de tecnologias que vale a pena, depois, quem tiver interesse específico, me procura ou entra lá no meu site, tudo isso está lá, e vocês, inclusive, têm chance de olhar para entrar nessas feiras. Eu falei para vocês que eu estive em Chiba. Agora, 2 semanas atrás, participei da feira da terceira edição do ano, que foi em Nagoya. Só que foi presencial, claro, mas como eu estava no Brasil, eu acompanhei remotamente. Eles prepararam todo um ambiente de forma que você se sente lá mesmo. É impressionante. Depois, quem tiver curiosidade, acesse lá esse material que eu tenho no meu site, vocês vão ver, ficar surpresos. Eu queria aqui, para ilustrar um pouquinho disso que eu estou vendo lá, né, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Eu tenho 4 vídeos para mostrar para vocês, todos eles muito curtinhos. Esse talvez seja o mais longo dos 4. Esse tem 3 minutos e 18 segundos. 3 minutos, 1 minuto e 15, 1 minuto e 45, 3 minutos. Então, esse é o mais longo, 3 minutos e 18. Mas eu vou dizer por que eu escolhi esse vídeo. Tem uma profusão monstruosa de tecnologias. Esse é um vídeo do Mujin. Mujin é um fabricante de robôs, na verdade, mais do que fabricante de robô, ele é mais do que isso. Ele é fabricante da inteligência robótica, controladores inteligentes para os robôs. Então, na verdade, não é o hardware, mas é o software, né? A inteligência a serviço da atuação robótica. Então, como está em inglês, né, o vídeo é japonês, mas está em inglês, eu vou dizer a vocês o que vocês vão ver. Eu vou chamar a atenção antes de projetar. Vocês vão ver uma aplicação super, hiper avançada. Esse Mujin é uma das mais tecnológicas empresas do setor robótico, tecnologia específica aplicada à robótica, desenvolveu uma inteligência tal nos controladores, aplicáveis a qualquer tipo de robô, que ele chama de o controlador inteligente de robôs, e vocês vão ver uma aplicação específica que até então era julgada impossível para o robô, que é as operações logísticas de separação de pedido de itens variados. Vocês vão ver isso. Por quê? Por conta da dificuldade, né, da variedade de itens e geometrias e massa, é impossível você programar um robô para fazer isso.
porque tipicamente você tem que programar, né? Os movimentos, sequência de movimento, para o robô cumprir, né? Com carga, descarga, enfim. Eles desenvolveram uma tecnologia né, inteligente que dá autonomia total para o robô identificar em função da geometria, da massa, posição de cada um dos itens, com alguns testes, tentativas, ele começa a definir qual é a sequência de movimentos adequada. É um negócio extraordinário, eu queria que vocês observassem isso com atenção. Então, vocês vão ver esses robôs atuando em centros de distribuição, fazendo separação de itens, separação para um pedido de alguém que pede vários itens na Amazon. E ele monta na caixinha o pedido a partir do estoque, separa para você e aí manda para frente para embalar e despachar. Negócio extraordinário. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou sair daqui, eu vou sair do compartilhamento dessa tela do PowerPoint, gente, e já está aqui no jeito. Eu vou perguntar para o VSL-San que me ajuda. VSL-San, eu não sei se eu vou ter que... vamos ver. Está compartilhado ou não, VSL-San? Só metade da tela aí. Eu vou voltar aqui. Ó. Agora sim, né? Sim, agora sim. Tá. Industrial robots are an important means to increase productivity within the limited labor force. However, installing picking robots in the distribution and logistics industry has been considered impossible, since the robots need to handle a diverse and wide array of items. But one Japanese company is overturning the conventional norms about industrial robots. So our main product is called the Mujin Controller. Some of the core technologies in the Mujin Controller are, for example, motion planning. It's about simulating the type of motion that a robot can do and considering many millions of steps ahead into the future. Conventional robots required programming, by which humans provide detailed instructions regarding the specific timing and the angles that each joint must move. This task accounts for over 80% of the time and cost spent on installation. However, the intelligent robot controller allows robots to independently calculate the optimal trajectory from the start point to the final destination. A year of taking into create a system into just less than a month, even a week at sometimes. This controller can automate picking processes for various items in a distribution network, which has been considered impossible. This is a groundbreaking robotic solution. To handle a diverse array of items, a conventional robot had to be taught an astronomical number of tasks for each different object. A robot made intelligent with this controller can start picking immediately after recognizing the product shape, pattern, and design by itself. By installing 4 robots synced to our automated warehouse, we completely automated case picking, which involves handling various kinds of objects. This change shifted demanding strenuous labor from people to robots, streamlined processes, and boosted productivity to make a people-friendly distribution warehouse. This controller, which is versatile and compatible, allows almost all robots to be utilized at sites and business sectors that were formerly considered unrealistic. The controller is dramatically changing manufacturing and distribution sites in Japan and overseas. And what we want to do by automating manual picking is to make that part more efficient, reduce the costs, increase the quality of services, and at the same time allow people to do more creative tasks, which we believe is going to increase the quality of life.
Excelente. Tomara que tenha sido projetado com boa qualidade e tenha sido possível acompanhar. Elisa, o que você me diz assim? A projeção foi ok? Sim, foi. No YouTube ficou muito bom. Fantástico. Excelente. Fico feliz. Eu agora retornei para o PowerPoint. Será que ele está projetado em tela inteira para vocês? Sim, está. Fantástico, fantástico. Então tá bom. Então até essa transição entre vídeo e PowerPoint não está tão traumática quanto eu tinha receio que ficasse. Bom, então isso dá uma noção, né, do que está aí nessa fronteira. E, obviamente, como essa é uma dianteira que o Japão tem, as organizações japonesas, empresas japonesas, porque essa questão a tecnologia com esta aplicação, a robótica, ela, vamos dizer assim, as organizações japonesas, as empresas japonesas estão na fronteira. Como eu disse a vocês, 6 dos maiores, mais avançados fabricantes de robôs do mundo são japoneses, né? Mujin é assim, a expressão máxima, né, do que tá na vanguarda da robótica inteligente, né? Bem interessante, né? E uma questão interessante como eu disse, eles não são fabricantes do hardware, né? O robô propriamente dito, é a inteligência a serviço do robô. Ali, se vocês voltarem a observar o vídeo, vocês vão ver que tem vários fabricantes japoneses casados, né, com o Mujin, né? Yaskawa, por exemplo, aparece ali, que é um dos maiores fabricantes de robôs do mundo, a Yaskawa casado com o Mujin, usando a inteligência do Mujin. Bom, então, assim, um pouquinho, né, da questão da tecnologia, mas, assim, óbvio, né, eu apresentei para vocês uma pontinha do iceberg, no sentido de tecnologia de fronteira, e uma aplicação específica, mas, assim, a amplitude de aplicação e com esse grau, né, de sofisticação no que diz respeito à tecnologia é muito ampla. Eu queria falar, então, um pouquinho dentro desse cenário, né, do indústria 4.0, afinal de contas, o que é a indústria 4.0? Não vou, obviamente, ter a pretensão aqui de sair conceituando essas questões todas, mas uma visita rápida, né, algumas questões. Bom, a indústria 4.0 é um modelo, é uma plataforma para a gestão da manufatura e das cadeias produtivas, que está baseado essencialmente no uso intensivo de dados. A palavra de ordem é conectividade e integração, ou seja, integrando o mundo físico, da gestão do negócio, gestão de operações físicas, né, que a gente até agora estava comentando, com o mundo cibernético, o mundo da tecnologia da informação. Com esse casamento, gerando, então, decisões muito mais acuradas, mais rápidas e em real time. Então, é isso que se propõe na indústria 4.0. Nasceu 9 anos atrás na Alemanha, né? Foi uma mobilização de vários atores, indústria, centros de pesquisa, ensino, governo, entidades de classe que se mobilizaram para promover, então, nessa plataforma, com vistas a promover, por conta disso, a competitividade da indústria nacional, né? Claro que isso teve um apelo restrito originalmente à Alemanha, depois, mais tarde, 5 anos depois, é que começou a ganhar visibilidade. E em 2017, bem recentemente, portanto, 3 anos, é que isso realmente entrou na pauta, né, das organizações, das nações do mundo inteiro. Por quê? Porque tomou essa bandeira para si o Fórum Econômico Mundial, né, com sede na Suíça. Então, tomou essa bandeira em 2017, da 4ª Revolução Industrial, fundou e estabeleceu centros para promoção da 4ª Revolução Industrial, na indústria 4.0, o primeiro nos Estados Unidos, em São Francisco, logo na sequência em Beijing, na China, Mumbai, na Índia, e, por último, agora, 2 anos, em Tóquio. Associado a esses 4 centros de promoção, né, dessa revolução da indústria 4.0, também tem associados o que eles chamam de a cadeia, ou melhor, a rede global de faróis. Faróis no sentido de promoção de tecnologias. Quando eu estava lá em fevereiro, eram 44. De fevereiro para cá, 7 meses, há mais 10 empresas
10 organizações se integraram. Então, são hoje 54 empresas e indústrias que são consideradas, né, integrantes, são lighthouses, são faróis, que são responsáveis por conta de estar na fronteira da aplicação de algumas tecnologias, são quem dá o tom. Então, e duas das 54 estão no Brasil, é a Renault, de São José dos Pinhais, ali na Grande Curitiba, e a Moldec. A Moldec é uma empresa japonesa que atua na área de exploração de petróleo e gás em águas profundas, e, portanto, ela está no Rio de Janeiro, porque presta apoio, é fornecedora de tecnologia para os grandes empresas de exploração de gás e petróleo que estão na Bacia de Campos, né? Então, inclusive, eu estou negociando uma ida lá, assim que a pandemia permitir, né? Porque eu quero ver o que é que especificamente a Moldec está capitaneando, né? Por que ela é uma lighthouse, por que ela é um farol, né, de tecnologia. Eu tenho estudado o caso deles, mas eu queria fazer o Gentzigenbutz, ir lá ver, né? Tomara que isso seja possível logo, logo. Bom, no Japão, como eu disse, mais recentemente, um dos 4 centros foi fundado em Tóquio. O que esse centro no Japão está fazendo, né? Está promovendo? Esses 4 centros no mundo inteiro, eles têm 9 iniciativas, ou seja, tecnologias aplicadas em 9 campos, vamos dizer assim, do desenvolvimento das organizações, das economias, e o 4º centro, fundado em Tóquio, escolheu 3 para se dedicar, são 3 as prioridades. Então, são as 9 que estão aqui destacadas, não vou elencar cada uma delas, mas dá destaque para as 3 que o centro da 4ª Revolução Industrial em Tóquio tem como prioridade. A inteligência artificial e a machine learning, isso é uma prioridade. A mobilidade urbana autônoma, essa é outra prioridade. E a medicina de precisão. Ora. Não surpreende, né, que numa sociedade em envelhecimento, essas sejam as tônicas, essas sejam as prioridades. A inteligência e o machine learning a serviço, sobretudo, de mobilidade autônoma, ou seja, facilitando, né, o deslocamento, né, do sênior, né, do idoso, e a medicina, para alguém, né, medicina avançada, exatamente para quem mais necessita dela, que está em idade avançada. Então, essas são as prioridades. Dá para perceber claramente, né, um viés, né, de suportar o bem viver, né? Então, é isso. E a sociedade lá é uma sociedade, né, em envelhecimento. Bom, o que está acontecendo e que ainda pode acontecer com, né, o sistema de gestão de operações Lean lá no Japão, nesse contexto? Bom, a propósito, lá no Japão, esse contexto, essa fusão, é conhecida como Lean Industry 4.0, a indústria Lean 4.0, né? E o Internet das Coisas lá é conhecida como, em outros lugares também, né? Mas lá, sobretudo, é IIoT, é Internet das Coisas Industriais. A preocupação lá na promoção, e está todo mundo empenhado, empresas, centros de pesquisa, ensino, entidades de classe, todo mundo empenhado num pool para promover, né, o Lean Industry 4.0, mas o grande alvo é fazer chegar, tornar acessível essa plataforma para as pequenas e médias empresas. Não é à toa que eu mostrei para vocês a aplicação, né, da gestão de operações com maestria naquelas 3 pequenas ou médias empresas, né? Porque 2/3 da economia está na mão dessas pequenas e médias empresas, no Japão. 2/3. E uma questão interessante é que, e a gente tem que estar atento, os japoneses estão atentos às 2 armadilhas. Primeiro, a questão da excelência operacional. Ou seja, isso que a gente entende, né, e reconhece como um grande modelo de referência, gestão de operações Lean, isso é de grandes empresas, típicas de grandes empresas. As pequenas e médias, tipicamente, têm um patamar, um nível muito inferior. Aquilo que eu mostrei para vocês, aquelas 3, são pontos fora da curva. Então, a primeira armadilha é querer trazer tecnologia para um ambiente que não está pronto. Porque a lógica, isso está comprovado, tem estudos que mostram isso, eu estou, inclusive, debruçado sobre esses estudos, primeiro gestão de operações robusta, primeiro Lean, né?
se esse é o modelo de escolha, né? Mas é a gestão de operações, é o mundo físico bem estruturado primeiro, depois traz a tecnologia, e não o contrário, porque aí, senão, você engessa o que está mal estruturado com a tecnologia, e aí é um tiro no pé, me desculpe a linguagem simples. Então, essa é a primeira armadilha, né? Primeiro promover o avanço na gestão de operações das pequenas e médias, depois trazer tecnologia. Isso é uma grande armadilha. E a segunda é a profusão de sensores e oceano de dados que as tecnologias associadas, né, a esse guarda-chuvão da indústria 4.0 acabam oferecendo. Algumas pesquisas apontam que entre 60% e 73% dos dados que são coletados nas organizações gerais jamais são usados. Então, assim, essa é uma armadilha muito perigosa, né? O encantamento, né, pela tecnologia, a profusão de sensores, capturando dados e gerando dados em profusão, e você ficar, vamos dizer assim, inebriado com isso, né? E incapaz de interpretar e tomar decisões adequadas, né? Para evitar isso, obviamente, que a gente precisa aplicar inteligência humana na fase de planejamento, né, da introdução dessas tecnologias. Então, a gente vai precisar de desenvolver gente, né, que entenda, interprete melhor, né, essas questões, saiba fazer as escolhas corretas, no sentido de trazer tecnologia adequada, sempre fazendo análise, né, de retorno, qual é o ganho com a aplicação de cada uma das tecnologias que se apresentam, né? Isso é bem importante. Bom, eu falava para vocês, então, né, da questão da indústria 4.0, super avançada. Os japoneses são sempre muito modestos, humildes, né? Eles sempre consideram que o alemão saiu na frente, continua na frente. Os alemães, as organizações alemãs, quando confrontados com essa noção, dizem o contrário. Não, os japoneses nos ultrapassaram no sentido, né, de bem estruturar o que é, né, esse modelo ou essa revolução, né? Então, é isso. Mas esse desafio é um desafio grande, né? De amplificar a aplicação da indústria 4.0, mas antes, sobre uma base que seja, vamos dizer assim, fértil, né? Ou seja, gestão de operações bem estruturada antes. Mas o que vem depois? Né? O que está aí depois? No Japão, se lançou há pouco mais de 3 anos o que se chama de Society 5.0, Sociedade 5.0. A Sociedade 5.0 foi lançada, e aí a grande expressão da Sociedade 5.0 é uma sociedade super inteligente, a Super Smart City, a cidade super inteligente, capaz de oferecer soluções personalizadas através da adoção de tecnologias como inteligência artificial, robótica, big data, drones, né? E, enfim, claro, adequando e reformulando políticas e regulações, né, para permitir a ampla disseminação dessas tecnologias. A ideia é que a tecnologia permita a fusão entre o mundo físico, o espaço físico é o mundo real, é o mundo da gestão de operações, com o espaço cibernético, né, a tecnologia da informação, dando origem ao que a gente tem chamado de CPS, né, os sistemas ciberfísicos, né, Cyber Physical Systems, sistemas ciberfísicos, que é os objetos do mundo real, aprimorados com a combinação da informação e de forma que se consiga fazer avaliações, simulações, testes com o mundo físico a partir de uma imagem virtual, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Sem a necessidade de fazer os testes com os riscos dos testes e ajustes e simulações do mundo físico. Então, essa é uma grande vantagem. Aqui, uma representação, né, dessa evolução, a 4ª Revolução Industrial aparece aqui, e a 5ª Revolução, que teve origem, então, em 2017, 6 anos depois do lançamento, foi 2011, né, que os alemães lançaram a indústria 4.0, 6 anos depois, a Sociedade 5.0 foi lançada pelos japoneses. Eu quero mostrar um pouquinho dessa expressão para vocês. E olhem só que interessante isso. Isso é um modelo do sistema da sociedade japonesa como um todo. Como eu disse, não é só do governo, não é das indústrias, é do todo, né? É um pool
de interessados, de stakeholders, né? E quem aparece com destaque dentro da indústria é a Toyota. A Toyota propôs o protótipo da cidade, desse mundo, né, dessa sociedade 5.0. O protótipo da cidade do futuro. Apelidou, é o nome dessa cidade, é The Woven City. A Woven seria entrelaçada, algo assim, né? A cidade entrelaçada, algo assim. Woven é isso, né? No sentido de entrelaçado como tecido, né? Os fios de um tecido, né? De uma malha. Então, em janeiro de 2020, pouco antes de eu chegar lá, porque eu estive lá, estava aterrissar em fevereiro, em janeiro a Toyota revelou o plano de construir uma cidade de 175 acres, é relativamente grande, bem junto, na base do Monte Fuji, numa instalação industrial antiga deles que eles estão desativando e usando esse espaço para levantar essa cidade. Originalmente, em janeiro, se acreditava que em dezembro de 2021 ela seria lançada, provavelmente a pandemia vai retardar isso para 2022, 2023. O que é a The Woven City, né? A sociedade entrelaçada? É um ecossistema super conectado, movido a células de hidrogênio, só para citar alguns destaques, e é um ambiente para testar e desenvolver tecnologias a serviço, né, do bem viver. Quem é que vai viver lá? 2.000 pessoas entre funcionários da Toyota, pesquisadores, parceiros, prestadores de serviços, casais aposentados. Eu, inclusive, estava aberto, eu não sei como é que está hoje, talvez não mais, mas estava aberto no início do ano para candidaturas. Eu me candidatei para estar lá como pesquisador. E aí, claro, tem que mostrar o que você quer fazer lá. Eu propus a eles de todo esse modelo da The Woven City eu formalizar, porque por enquanto tem muito de tácito, né? Porque está na fase ainda de prototipagem, idealização, está saindo para consecução mesmo, e eu propus, à luz do que se faz, né, com o sistema Toyota de produção, traduzir isso num modelo replicável, de forma que, tendo isso explicitado, né, como um book de projeto, se consiga replicar outras Woven City no mundo inteiro, né? Mas a torcida do Corinthians, do Kashima Antlers, todos esses se candidataram, né? É uma cidade que tem um plano mestre como central, as artérias de circulação, vias para trânsito rápido, de veículos de trânsito rápido, de baixa velocidade, e para pedestres, né? Alguns outros traços, né? Prédios em madeira para minimizar a pegada de carbono, construído por robôs, os prédios, né? Construído por robôs, aplicando tecnologia, a simplicidade, né? A tecnologia de encaixe japonês, é uma tecnologia de encaixe que não leva prego ou parafuso, enfim, é como se fosse Lego, né? É bem interessante, tipicamente japonês. Painéis solares fotovoltaicos combinados com células de hidrogênio, a vegetação nativa casada com canteiros hidropônicos, enfim, e profusão, né, da aplicação de tecnologia para fazeres domésticos, sensores de inteligência artificial para monitoramento de saúde, para entretenimento de crianças, adultos e idosos, para como acompanhantes, enfim. E fora a aplicação social comunitária, né, para integração social nos centros de recreação. Eu vou mostrar, então, para vocês, mais do que falar, esse terceiro vídeo, que dá conta da... Desculpem, será que esse vídeo... Desculpa, eu não passei o segundo vídeo, a Sociedade 5.0. Me desculpem. Eu vou passar, então, esse vídeo da Sociedade 5.0, falar um pouquinho do que vocês vão encontrar, e, na sequência, já engreno o terceiro vídeo, ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo? Esse vídeo da Sociedade 5.0 é um vídeo de 1 minuto e 15 segundos, muito rapidinho. Dá uma noção geral, né, do conceito. É uma tecnologia, as tecnologias centradas no ser humano, e aí dá um destaque, 1 minuto e 15 apenas, dá um destaque para uma aplicação bem específica, que é mobilidade urbana, mobilidade do ser humano, eliminando o estresse, né, de conduzir o veículo, eliminando o estresse e a perda de tempo inerente, né, à condução. Então, assim, essa é uma tônica interessante. Eu vou depois, nos outros vídeos, vai aparecer com força. Os avanços médicos, altas tecnologias aplicadas, né, na medicina, aos cuidados médicos, a baixíssimo custo. E, essencialmente, vocês vão ver no final, no finalzinho do vídeo, a chamada Sociedade 5.0,
para a melhoria da vida humana. Então, eu vou mostrar bem rapidamente para vocês esse vídeo, e depois, na sequência, eu vou mostrar o vídeo, o terceiro vídeo, que expressa, então, a The Woven City, a cidade super inteligente da Toyota. Então, eu saio aqui e vamos ver se eu consigo entrar direto aqui no vídeo da Sociedade 5.0. E aí, vê se você me ajuda. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Está compartilhado? Sim, compartilhou. Eu vou voltar aqui. 1 minuto e 15. Vamos lá, então. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0. A technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0. For the betterment of human lives. Projeção foi ok, Veselisan? Sim, foi ótimo. Fantástico. Já pode passar para o próximo, então. Muitíssimo obrigado. Então, o próximo vídeo vai expressar um pouquinho desse modelo, né, da Woven City. Esse vídeo também é curto, 1 minuto e 45, e aí eu comento que, associado a tudo isso, eu tenho uma profusão de vídeos, mostrando 4 para vocês, mas eu tenho um monte de vídeos nessa pasta lá do Downloads na nossa página. Entrem lá, capturem tudo isso, quem tiver interesse, né, em ver a tecnologias específicas aplicadas dentro desse contexto aí na The Woven City, ok? Vou mostrar para vocês, então, esse vídeo desse projeto da Toyota. As 3 vias, trânsito rápido, trânsito individual e pedestres. Por isso, The Woven, né? Isso tudo se entrelaça, né? Se entrecorta. Eu vou parar aqui. Veselisan, me escutam? Sim, estou escutando. Perfeitamente. Então, eu parei aqui agora, porque ele tem, né, mais 1 minutinho para frente, nem isso. Eu queria que vocês, é muito rápido, eu queria que vocês, ou chamar a atenção de vocês para as questões que aparecem aí. É, de fato, um arranjo social interconectado. Observem a questão da mobilidade individual. Então, recursos para deslocamento individual, obviamente, energia limpa, veículos elétricos, a mobilidade compartilhada, e aí elétrico ou movido a hidrogênio, a mobilidade para uso múltiplo, vocês vão ver um mesmo recurso de transporte, né? Como aparece aqui aí nessa projeção, aparecem uns ônibusinhos, né, com um caixotinho. Ele tem múltipla aplicação. No último vídeo isso vai aparecer com muita força, mas observem isso. O cuidado vai aparecer uma residência, e dentro da residência a tecnologia em profusão ali, aplicada no cuidado de idoso, de enfermo, no suporte a afazeres domésticos, como cozinhar, limpar a casa, fazer compras, o entretenimento de adultos e crianças, o entretenimento coletivo que vai aparecer no finalzinho. Então, eu dou esse destaque e vejam se vocês conseguem reconhecer isso na projeção.
Vai, mobilidade urbana individual, aqui é compartilhada. A tecnologia dentro de casa, né? Entretenimento, cuidado, afazeres. E você, deixa eu voltar aqui só para chamar a atenção para uma questão interessante aqui. Vocês enxergam aqui que ele está retratando exatamente do Overseas. Vocês estão vendo que ao fundo está o Monte Fuji, que é exatamente a posição onde vai ficar de fato a cidade, né? Tá bem na posição onde de fato será construída. Dá para ver o Monte Fuji dessa distância mesmo. Olha os drones, ó. Olha a iluminação. Olha o sistema de iluminação. Olhem os carrinhos de uso múltiplo na integração da comunidade. Gessé, me dá um feedback aí. Deu para acompanhar um pouquinho, né? E deu para perceber os destaques que eu achei interessante fazer antes de projetar? Sim, ficou muito interessante, né? O que me chamou a atenção também foi a questão que eles chamaram de baixo custo, né? Ou seja, também existe uma preocupação com uma democratização dessas tecnologias para a sociedade, né? Exatamente, corretíssimo. Ou seja, eles querem, de fato, melhorar, né, a vida do ser humano, mas em todos os estratos. Ou seja, essas tecnologias, quando a gente olha para a indústria, as pequenas e médias empresas, e aí, especificamente, olhando para a sociedade 5.0, está falando do povo em geral, né? Então, democratizar o alcance da tecnologia, né, para as mais diversas aplicações. É claro que eu estou limitando aqui, não posso estar ilustrando muito, aliás, já são 9h30, e eu já estou finalizando aqui, mas tem como eu disse a vocês, é uma riqueza brutal aí o que tem de ilustrações, né? Então, aqui, eu queria, antes de finalizar, mostrar também uma outra particularidade dessa Sociedade 5.0, e é o que vai aparecer dentro da cidade do futuro, da Woven City, são as soluções de mobilidade, que levam o nome de e-Pallet. O e-Pallet são veículos autônomos elétricos, zero emissão, e parece o que está aqui, ó, esse formato, só tem dimensões, 4 metros, 7 metros, em função da aplicação, de uso múltiplo. E, aliás, já estão eleitos aqui os parceiros que vão fazer uso, né? A Amazon vai estar lá na The Woven City, Didi, Pizza Hut, o Uber, a Mazda, enfim, outros parceiros, né, que vão permitir, né, a vida social, né, os serviços, né, dentro dessa cidade, né? E aqui vocês estão vendo aplicações variadas. É um fast food, é um quiosque de pizza, é um carro para aplicação logística, é um ateliê, uma fábrica, um escritório, e aí vai, é uma loja, é o que vocês imaginarem. Eu vou mostrar, então, esse vídeo, que também é bem curtinho. Esse vídeo tem 3 minutos, e aí o que vocês vão enxergar é isso, né? São esses veículos e-pallet de aplicação múltipla, né? Por exemplo, mercado, loja, ateliê, oficina, escritório para reunião, fast food, cassino, o que você imaginar. E percebam a integração com sistemas de informação para pagamento, né, do uso do serviço, e a aplicação não só para individual, mas dentro da comunidade, para a integração social. Então, é isso que eu acho que vale comentar antes de projetar. E agora eu mostro aqui para vocês esse e-pallet. É hotel,
ônibus, ou micro-ônibus, é ateliê, é restaurante, é sala de estar ou reunião. ePallet. Enter the ePallet business ecosystem. On-demand retail experience. ePallet acts as a mobile shop or showroom. The mobile e-marketplace meets you when and where it's convenient for you. First, choose products you're requesting online. É uma loja, né, de artigos esportivos, calçados. Serviu para... Já, ó, aqui, o fato de ele ter saído já integrou-se, né, com o sistema de pagamento, já cobrou. Multi-purpose moving space. The meaning of transportation may change. Travel time is no longer driving time. It's increased efficiency and productivity time. A gente está falando, né, de o tempo de deslocamento não é mais tempo para dirigir, é tempo útil agora. Ele está usando, enquanto está se deslocando para o cliente, ele está usando como ateliê, uma oficina. Ele está concluindo o produto que ele tem que entregar em trânsito. Mobile personal shops. Enable you to sell your personal items. Personal mobile marketplace. Olha aí, ó. Individualized ePallet Tá showroom with recolhendo a produção de cada um dos diversos pequenos produtores para levar para um mercado onde isso vai ser comercializado, né? Aí, ó. Aí, nesse caso, é quase como o mercado das pulgas, aí, ó, com várias questões, vários artefatos, né? Feitos manualmente, né? Olha aí. Escolheu, pegou, já está pago automaticamente. E aí agora a aplicação na socialização, né? Dentro da comunidade. Olha aí. Esses são os carrinhos, né? Os ePallet, né? Cassino, pizzaria, sushi bar, hamburgueria, café, cafeteria, padaria. Bom, pessoal, assim, é claro que, né, tem um mundo de coisas aí a gente explorar e ilustrações das mais variadas, mas eu vou parar por aqui, porque já são 9h36, eu avancei 6 minutos, eu creio, talvez até mais do que isso, deixa eu ver aqui, 9h37, 7 minutos. Então eu fecho com essas observações, aí chamada para uma reflexão. Qual é a lição para nós aqui, né? É a mesma lição que eles também estão ciosos, né? Estão preocupados em não negligenciar, que é antes de partir para o mundo ciberfísico integrado, né, via indústria 4.0, estruturar com rigor o mundo físico, a partir de um modelo consistente de gestão de operações, consistente e coerente, que é um modelo Lean, que na essência foi o que eu comentei para vocês, né? Gestão de processos, fazendo uso daqueles diversos elementos, construtos para gestão, no sentido de estabilizar e máximo rendimento dos processos, mas antes subordinado à gestão de fluxo a partir dos 3 R's. O desempenho superior, sustentado por um conjunto de mecanismos e práticas básicas que não podem se descuidar, ou seja, é aquilo que eu mostrei naquelas pequenas 3 empresas, né? O rigor na aplicação, a perfeição do segurança, 5S ou 4S, lá eles chamam de 4S, estabilidade, Gantt, Gembuts, vai ver para você mesmo, Mieruca, gestão à vista, gestão de fluxo a partir dos 3R, análise de causa raiz, análise de problema na causa raiz, meta-análise de solução do problema, Kaizen, PDC, só para citar alguns, né? E, obviamente, não é por último, mas não menos importante, centralidade de desenvolvimento das pessoas, Hitozukuri, né? Então, nós precisamos, antes de embarcar desenfreadamente, né, essa nova fronteira, atropelando estágios essenciais, que é estruturar o mundo físico, é analisar os potenciais ganhos com a digitalização, né? Com essas tecnologias que a gente enxerga aí dentro desse guarda-chuva da indústria 4.0, sempre avaliando os trade-offs.
mudanças que estejam ancoradas em novas tecnologias têm que oferecer retorno, e retorno, idealmente, alavancando algum fator competitivo. Ou seja, não adianta, se o cliente, se o mercado não reconhece, né, uma mudança de patamar no atendimento, de nada adianta. Então, e com isso, eu encerro a minha fala e agradeço. E aqui temos, né, alguns dos contatos. Esse material depois vai ser disponibilizado a todos vocês, esse roteiro, mas aqui eu já pontuo, né, o site onde vocês podem encontrar mais material, www.leanway.com.br, meu e-mail, meu WhatsApp e celular. Gisele-san, eu vou parar o compartilhamento aqui. Deixa-me ver onde é que eu faço isso. Ginato, foi fantástica aí. Pô, muito generoso. Adorei aí todo o conhecimento. Muitas das dúvidas que eu tinha foram sanadas. Puxa, mas também muitas dúvidas aqui no nosso chat, tá? Eu vou começar aqui, tá? Vamos lá. Fantástico. Tomara que eu consiga, né, responder ou fazer alguma consideração a respeito dessas questões que foram ou que vão ser levantadas. Sim, como elas foram feitas ao longo da explicação, eventualmente alguma ou outra foi depois melhor esclarecida, tá? Perfeito. Mas o Fabiano Akai está pedindo uma diferença talvez mais contundente entre o Hitozukuri, o Monozukuri e o Kotozukuri. Perfeitamente. Acho que Hitozukuri é aquela do desenvolvimento de pessoas que você focou, né? O Monozukuri acho que foi falado no início, essa outra eu não sei. Deixa eu só me certificar aqui que eu não me lembro, o Kotozukuri não é muito usual no Japão se falar de Kotozukuri, mas eu não me lembro agora deixa eu só botar aqui para ter certeza de que... Ops. Ginato, ficou mudo o teu microfone. Opa! Eu acho. Alô? Tá me ouvindo, Vicente? Opa! Tá. Sim. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Hitozukuri como eu havia comentado, né, antes. Monozukuri, mono é coisa, ente físico, coisa. Zukuri é uma derivação de tsukuru. Tsukuru é o verbo produzir, construir, fabricar. Então, monozukuri é a fabricação de coisas, é a manufatura. Monozukuri é isso, a produção, a fabricação de coisas, né? É a manufatura. Hitozukuri, mesma coisa. Hito é ser humano, pessoa. Hito. Zukuri da mesma maneira, de tsukuru, né? Então, óbvio, né, que fica estranho, né? Produzir gente, fabricar gente. Não é isso, é desenvolver pessoas, né? E o Kotozukuri é menos usual. Mas eu vou... ver se eu me resgato aqui da minha... Tá. O Kotozukuri é o conhecimento associado à fabricação das coisas, ao Monozukuri. Então, o Kotozukuri é o conhecimento aplicado à produção, à fabricação. É isso mesmo, eu tinha esquecido aqui. Não é muito comum falar de Kotozukuri, mas sim, se usa sim a expressão Kotozukuri. Mas é o que está por trás do físico, é o conhecimento aplicado, né, à produção das coisas. É basicamente isso. Mas o essencial aqui é o moto, conforme eu comentei, né? Monozukuri wa hitozukuri desu. Ou seja, fabricar coisas tem a ver com desenvolver gente. É isso. Essa é a relação que interessa. Ok. O Emanuel Geller, ele diz o seguinte, faz talvez até uma constatação. Ele me parece, diz ele,
que o 5S nas grandes empresas da região é interpretado e aplicado de forma distorcida em relação às empresas japonesas. E pede se você tem essa mesma percepção. Olha, eu vou dizer o seguinte, Gellersan, né? Gellersan, é o seguinte, eu não sei se eu chamaria de distorcido, mas o que me permita colocar da seguinte maneira. No Japão, na verdade, nas organizações japonesas, essencialmente, e originalmente, não eram 5 S, né? 4 S, né? Por quê? Porque não faz sentido, originalmente não fazia sentido falar num programa, você ter autodisciplina. Isso não cai a ficha. É muito estranho para o japonês, né? Eles acham muito estranho, mas não quer dizer que os 5S, eles chamam lá de Go-S. Go-S é 5 S. Então, eles reconhecem, mas ele, na verdade, foi uma roupagem, uma modificação no 4S original, para exportar. Então, é isso, porque a questão da disciplina, a autodisciplina, sempre foi considerada uma barreira, né, à aplicação originalmente dos 4S. E eu digo mais ainda a vocês que, sobretudo naquelas que eu mostrei, não é à toa aquelas empresas que eu mostrei como ilustração, né, da boa aplicação desses elementos, são 3 S. São 3. Que é o senso, né, de utilização, é o senso de ordenação e limpeza. Só que é interessante, posto de uma forma muito objetiva. É assim, ó, eu quero ter as coisas de forma... É assim, a expressão desses 3 é: quero ter as coisas de forma que eu não precise procurar. E não precise me fechar para apanhar. E eu quero manter limpo para manter limpo para não sujar para não ter que limpar. Não é assim, shining, né? Limpar, não é essa a conotação, é não sujar. É diferente o mindset, né? Então, eu quero ter as coisas de forma que eu não preciso procurar e nem me espichar. E eu quero manter essas coisas assim, de forma que eu não precise limpar, ou seja, não sujar. Então, é isso. Então, é uma essência mais, vamos dizer assim, mais raiz. E aí, eu não sei te dizer assim, se eu chamaria de distorção, mas foi uma corruptela, né? O fato de a gente ter ampliado, né, os 4 originais S para 5 foi porque se percebeu que a aplicação desse modelo, dessa abordagem fora do ambiente típico das empresas japonesas, eles iam enfrentar ou se enfrentaria problemas por conta dessa questão, né, da suposta disciplina. Esse é um outro papo que eu gostaria muito de poder falar a respeito da importância real da disciplina, que é um equívoco brutal, na maior parte dos casos, né, dizer que falta disciplina, sobretudo no mundo ocidental, aos brasileiros. É um equívoco brutal. Mas isso é outro fator. É a forma de ser treinado e empoderar-se, confiar na forma de fazer. É isso que garante a execução de acordo com o padrão, não disciplina. Disciplina tem uma outra aplicação. A disciplina é requerida na hora de aprender, é diferente. Mas isso é papo para uma outra oportunidade. Muito bem. O Fabiano pede... Não, é até uma observação dele. Será que algum dia o termo Made in China terá o mesmo peso do Made in Japan? Olha, sinceramente, é difícil, né, dizer. Eu não vejo por que não. Eu não vejo por que não. E deixa eu fazer eu não vejo por que não, porque assim, é uma questão de sobrevivência das organizações. Elas têm que buscar ser competitivas. Por enquanto, as organizações chinesas, elas ganharam terreno com um fator competitivo imbatível, né, que tem muito apelo, que é preço, né? Mas preço é um fator competitivo qualificador, tem que ter para estar no jogo. Eles exploraram isso com muita força. Mas tem outros fatores competitivos super importantes que são não qualificadores, mas ganhadores de pedido.
flexibilidade, agilidade de entrega, acurácia, tem uma série de outros fatores que vão tomando o corpo e tomando a dianteira como fator decisor. E aí, meu amigo, as empresas chinesas que dependiam especificamente de preço como fator competitivo vão ter que fazer um esforço para manter-se competitivo e explorar esses outros fatores competitivos, né? Esses outros que eu comentei, que hoje eles não têm a condição, mas vão ter necessidade de fazer isso sim. É uma questão de tempo. Eu não sei por quanto tempo ainda eles vão manter vantagem competitiva baseada em preço, mas isso tem vida curta. Outros fatores competitivos vão tomar a dianteira e eles vão ter que buscar a competitividade. E por isso que eu acredito que não há por que não, né, daqui a algum tempo, essas empresas se posicionarem como, né, o Made in China, com tanto valor quanto o Made in Japan. E eu queria comentar o seguinte, a Toyota tem feito um apelo, um esforço muito grande internamente para se desvincular, é interessante isso, para se desvincular dessa ideia do Made in Japan, né, primeira linha. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, um Toyota é um Toyota, independente de onde está sendo montado. Então, eles estão dizendo que eles querem quebrar com a lógica de esse Corolla foi montado no Japão, esse modelo da Toyota foi, esse é japonês, é melhor. Não. Eles querem quebrar com esse modelo mental e eles estão substituindo, é um apelo deliberado, substituindo o Made in Japan por Made by Toyota. Então, é uma transição. Onde quer que a Toyota esteja, o nível de qualidade de entrega é o mesmo. Na Tailândia, na Índia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. É isso que eles estão perseguindo, né? Gnatto, aqui disse o Fabiano também. O que é preciso para o Brasil incentivar a criação e produção dessas máquinas? Imagino que seja após aquele vídeo dos sistemas inteligentes para robôs, para criar, ou seja, então o que é preciso para o Brasil incentivar a criação e produção dessas máquinas e sistemas de outro mundo? As máquinas que o Fabiano se refere, quais seriam, só para... Eu imagino que era do primeiro vídeo, não tenho bem certeza, mas me parece que é isso aí. Será que ele está fazendo referência aos robôs? Aqueles robôs lá com... aplicados da tecnologia Mujin? Exatamente, eu acho que é isso. Perfeito. O que é preciso no Brasil? Primeiro, sinceramente é difícil. Eu acho que se eu quiser definir o que é preciso, eu vou estar cometendo um equívoco, ou vou estar omitindo questões importantes. Mas alguns aspectos que eu acho que são inescapáveis, né? Domínio tecnológico e a capacidade de desenvolver tecnologia, ampliar a aplicação de tecnologia, depende de educação, né? Eu lamento estar caindo no lugar comum, né, de dizer que essa base é uma base que precisa. Quando a gente fala de o que o Brasil precisa, o Brasil precisa, né, o Brasil de forma mais ampla, né? A sociedade brasileira, as organizações precisam pôr na pauta educação desde a mais tenra idade. Isso é que vai formar base sólida e vamos dizer assim, propícia, né, para conhecimento, para desenvolvimento de tecnologia e de tudo isso, dessa aplicação tecnológica que a gente viu nessas máquinas, nos robôs e na inteligência por trás dos robôs. Então, assim, a primeira questão é essa, né? Educação, uma base educacional que permita formar gente, mínima formação para gente que seja capaz de aprender, capaz de absorver o conhecimento e tecnologias, né? Eu diria que isso é inescapável. Deve ter outros aspectos, Fabiano, mas eu diria que essa é inescapável, né? Acho que nessa mesma linha, o Emanuel Geller, né, diz o seguinte: no início foi comentado sobre o desenvolvimento da MO, não sei se acho que é de mão de obras, provavelmente, né? Quais os métodos que você descreveria como diferenciais aplicados por eles? Sinto que pecamos nesse ponto, que ele coloca. Para desenvolver pessoas?
Eu entendi que o MO seja mão de obra, mas não sei se é exatamente isso, né? Eu não sei se eu capturei assim a curiosidade ou dúvida do Gellerson, mas se a minha interpretação estiver correta, no sentido de desenvolver mão de obra, eu não sei se é exatamente isso, mas vou interpretar assim, existe uma abordagem muito bem definida de como desenvolver gente, né? Como desenvolver pessoas, né? Nesse sentido, né? Dentro do contexto de Hitozukuri, desenvolver gente, que é a figura do instrutor e do aprendiz. Então, o instrutor, ele, tipicamente, né, o líder na posição de instrutor, ele tem que estar de posse de 4 elementos. São 4 elementos para poder cumprir com essa função, né, de formar gente, fazer o Hitozukuri, né? Deixe-me ver, eu vou ordenar aqui. O dojo, ou seja, é uma condição de preparar, transferir conhecimento offline. Depois, o on-the-job training, é quando eu, depois de habilitado no offline, ele entra online para finalizar a aprendizagem, que é, enfim, quando ele adquire, né, eficiência, habilidade, esforço, e é o líder como papel de instrutor. E aí, nessa condição de líder como instrutor, ele tem que ter 2 elementos importantes, que é domínio pleno e absoluto profundo do que vai ser ensinado, não se ensina o que não se domina, essa é uma questão chave, e domínio de método de ensino, como se ensina. Não adianta saber executar se não sabe ensinar. E isso é um método, e esse é o 4º elemento, que é o TWE, a instrução de trabalho baseada no método TWE americano, que eles importaram na década de 40, final da década de 40. Então é isso, né? Então os 4 elementos são o método de ensino, como ensinar, ensinar offline, tem uma porção que se ensina offline, no dojo, que é um ambiente controlado, onde eu procuro reproduzir, né, a condição real de trabalho, o on-the-job training, que é a conclusão, né, daquilo que se iniciou offline, e o líder cumprindo essa função de instrutor, né, com pleno domínio do que vai ensinar e com pleno domínio de método de ensino. Esse método de ensino também tem 4 passos, mas isso aí, de novo, é pano para outra manga, né, para outro papo, mas é basicamente isso. Essa é a abordagem que se usa, né, para viabilizar o Hitozukuri. E esses métodos, eles são digamos assim, como é que está a aplicação dos mesmos no Brasil, nas grandes empresas ou médias empresas? Essa é uma colocação, uma dúvida do Gellerson, né? Não, essa é a minha dúvida aí na sequência. Muito precário, Viacelli-san, muito precário. Não há esse entendimento. Então, eu costumo dizer, não há. Eu costumo dizer que a prova inequívoca de que não há, eu colho ela todo dia há décadas. É assim, ó. Quando algo se descola, né, ou seja, alguém executa fora do padrão, e isso é frequente de se observar, o padrão é esse, está aqui, isso é um trabalho, é assim que tem que fazer, e aí, lá pelas tantas, o executor não está mais fazendo, o operador não está mais fazendo de acordo. E aí, eu vou abreviar essa história ela é mais longa, mas eu vou abreviar assim. E aí a noção clara é assim, não faz porque é indisciplinado. Na verdade, não é isso. É um equívoco. 95% eu diria mais, 98% das ocorrências em que há esse descolamento não é por indisciplina. Tem gente disciplinada? Tem ocorrência por indisciplina? Claro que tem. No Japão também tem. Mas 98% é por outra razão. É porque o processo de ensino, aprendizagem, não se deu conforme esse padrão que eu comentei, né? De 4 etapas e do instrutor cumprindo com essa função. Então, a primeira etapa, para você ter êxito, né, na consecução de algo de acordo com o padrão, primeiro, o instrutor, de posse do pleno domínio que vai ensinar e de posse do pleno domínio de método de ensino, ele vai prover pleno e total entendimento do que está sendo proposto, né, como nova forma de fazer as coisas. Propondo pleno entendimento, ele vai dar a condição
de esse aprendiz dominar profundamente. Dominou profundamente, como consequência, tem um profundo, total confiança na nova forma de fazer. Se eu confio na nova forma de fazer a coisa, há um decorrente cumprimento do padrão, porque ele confia no padrão agora, a tal ponto de dizer assim, puxa vida, como é que até ontem eu fazia diferente do jeito que eu fazia antes? É assim, ó, a forma de fazer teria que ser essa mesmo, sempre foi, que bom que agora eu sei. Então é isso, pleno entendimento, domínio por conta do pleno entendimento, confiança por conta do pleno e profundo domínio e cumprimento por conta da confiança absoluta, êxito. Então, quando lá, né, a gente tem lá descolamento, ou seja, não está cumprindo, é indisciplinado. Não é que esse processo não se deu. Então, isso é muito importante, mas muito importante, porque é a regra geral, lamentavelmente é a regra geral. Mas como o processo, essa defesa que eu faço, ela é simples de entender e é muito sólida, é fácil da gente, né, lidar com isso. Ou seja, vamos consertar esse equívoco, né, de interpretação e atuar na causa raiz, né? Mas, Gnatto, não é mais fácil para a cultura japonesa aplicar esse método do que no Brasil? Porque lá eles têm um mindset muito focado para a rotina de comportamento, que é o kata. Isso não dificulta um pouco a aplicação no Brasil e facilita no Japão? Olha, eu diria que, assim, claro que os aspectos culturais têm sempre, né, um apelo, tem sempre um impacto, tem o seu papel, é claro. Mas isso não é uma questão determinante. Não é determinante. Porque, assim, há que ter o domínio de todos esses fatores, esses aspectos. Por exemplo, a questão que via de regra, se chama a baila é a questão da disciplina, né, a falta de disciplina, a indisciplina. A disciplina, ela é requerida antes desse momento de ensino e aprendizagem, conforme eu falei, né? Prover pleno domínio, prover pleno entendimento, total domínio, confiança e cumprimento. Vem antes, tem uma fase anterior que é assim, ó, deixa eu preparar as partes, deixa eu preparar a parte aprendiz para aprender. Então, é o desaprender para aprender. Todos nós estamos, né, com esse duplo papel. O instrutor, então, não se fala. Ele é obrigado a desaprender para poder aprender o que depois vai ensinar. E aí tem um método, uma abordagem que chama Shuhari. Shuhari, assim, bem rapidamente tentando colocar, é um método de aprendizagem no qual são 3 etapas, no qual o Shu é desarmar-se. Desarmar-se para plena absorção. E aí, esse desarmar parte do entendimento de que este é o momento de transferência, de eu, como aprendiz, estou à mercê, no bom sentido, à mercê de alguém que está ali imbuído das melhores condições, domínio, melhor intenção, o querer o meu desenvolvimento. Então, baixa a guarda e com profundidade absorva, entenda com profundidade e cumprir com o que está sendo colocado. E aí, o que vai ser requerido depois é repetição, repetição, repetição. Você vai dominando as técnicas, a sequência de execução, os porquês. E aí, o próximo, esse é o Ra. O próximo passo, o Ri, o último passo, a última instância é o rompimento total das técnicas. E quando os conceitos que estão por trás começam a se manifestar, e aí é o momento do breakthrough, do Kaizen e da inovação do Kaikaku, onde ele, o aprendiz agora, de pleno domínio, depois de ter passado por essas fases, ele já desafia, né, o método. Mas aí ele está numa outra condição de domínio equivalente ao do sensei. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não entende que o processo é esse, você já quer dar pitaco na primeira fase. Mas não dá para fazer diferente, mas por que assim? Eu faria diferente. Sensei, não dá para fazer assim. Está errado. Então, que Kaizen é esse se a base não tá entendido e dominado?
Então, é aí que a disciplina se manifesta, é importante. Aliás, disciplina, e está associada, né, à expressão latim de discípulo, que disciplina é o processo de ensinar. O discípulo é aquele que está à mercê do processo de ensinar. Disciplina é o mindset para imbuir-se, para envolver-se no processo de aprendizagem. Então, aí disciplina é importante para entender Shuhari. E aí disciplinar-se para baixa, Shu é Shu, cumpra. Vocês lembram do Karate Kid? O mestre Miyagi e o Daniel-san? Ele quer aprender Karatê? Pinta a cerca, pule o carro, esfrega o chão. E aí ele se revoltou. Não, que esse negócio, você quer me tirar para ter o serviçal? Eu estou há horas, dias aqui só pintando cerca, não sei o quê. Aí, é? E aí ele desafiou ele, e aí ele, fazia movimentos de exatamente pintando, esfregando. Eram movimentos que ele introjeitou, e movimentos chave no karatê de defesa e ataque. Mas ele não entendeu, era Shuhari na veia que o Miyagi-sensei estava aplicando ali. Ginato, foi fantástico. Eu também gostaria de me desculpar uma ou outra pergunta que ficou para trás, pessoal. Mas se vocês tiverem o interesse ainda, pode entrar em contato com o Ginato, que eu tenho certeza que ele vai responder para vocês no e-mail que foi indicado para vocês no final da apresentação. E também, se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para mim, né, que não há problema nenhum. Então, Ginato, foi absolutamente uma honra tê-lo de volta, uma honra, né, voltar a estarmos juntos, embora fisicamente distante, mas essa tecnologia também nos ajuda a nos aproximar. É verdade. Então, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado. Agradecer também a todos que participaram aqui durante este período do nosso seminário e, em especial, e ficaram até o fim aqui dessa palestra. Ginato, das palavras finais aí. Bom, eu quero dizer a vocês que, para mim, é sempre uma satisfação, né, poder participar e pretensamente contribuir, oferecer pelo menos alguma contribuição, né, para esse tipo de fórum. E é disso que a gente precisa dessa mobilização no seio das organizações que formam gente. Então, esse discurso que eu faço e defendo, para mim, esse é o ambiente em que eu gostaria de estar repercutindo, né? Porque ele está falando aqui, claro, vamos falar sobre gestão de operações, mas essencialmente é o que está por trás disso tudo, que é o tal do Hitozukuri, que é isso que agora, no finalzinho, nós começamos a explorar com mais vigor. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de se essas questões que a gente visitou aqui, muito en passant, elas mereçam a curiosidade, né, da audiência que está conosco e por conta da curiosidade, né, uma investigação, uma aproximação com tudo isso. Porque central, nós, gente, eu sei que muitos dos interlocutores, dos colegas que estão aí do outro lado, são engenheiros, o pessoal da área de exatas. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, é que é inescapável, né, gente? Claro que a gente tem oportunidades de atuar como, né, engenheirando essencialmente, mas essas oportunidades, elas são menores. As maiores oportunidades para nós, engenheiros e profissionais das exatas, atuar é em gestão. Isso é inescapável. E aí, meus amigos, para gestão, para fazer gestão, né, para atuar em posições de liderança, tem que gostar de gente. Por que tem que gostar de gente? Porque a função precípua desses engenheiros que vão ser gestores é desenvolver o seu time. E aí é Hitozukuri na veia. Então, essa questão toda, né, que parece, vamos dizer assim, adicional, que parece marginal, né, a questão, né, de gestão de operações é absolutamente central. Então, tomara que isso, né, isso fique assim, né,
na memória de vocês e primeiro essa reflexão adicional. Decélio, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa noite, bom descanso a todos.